Boa tarde. Hoje, dia 15 de junho de 2026, iniciamos a atividade do eixo temático Biodiversidade, Plantas Medicinais e Inovação, do programa educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. As atividades ocorrem às segundas-feiras, das 18 às 19h30. O calendário está disponível para consulta no site cienciasfarmacêuticas.org.br e em nossas redes sociais. O Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas graças ao mantenedores OMS, Sindusfarma, Eurofarma, Iperafarma, Abafarma, Abifina, BD, FCE Pharma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Sternato Group e Witton Brasil. Sou André Faraco, acadêmico titular da cadeira número 108 e professor titular de Tecnologia Farmacêutica na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais. Serei o moderador dessa atividade, que terá 1h30, com a seguinte distribuição de tempo: 10 minutos para abertura, 50 minutos para a apresentação da palestra e os 30 minutos finais direcionados para perguntas e comentários. Solicitamos aos participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colocações no Q&A. As perguntas e colocações serão recebidas e organizadas por mim e procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido. A palestra de hoje intitula Biossíntese de nanopartículas de prata com própolis vermelha amazônica, caracterização e atividade antibacteriana, e será ministrada pelo Dr. Roberto Pereira Santos. Roberto Pereira Santos é doutorando em biotecnologia pela Universidade de São Paulo, mestre em saúde e tecnologia pela Universidade Federal do Maranhão, onde foi reconhecido como egresso destaque no quadrinho 2021-2024. Graduado em biomedicina pela Faculdade Maurício de Nassau, recebendo o prêmio de mérito acadêmico pela excelência na formação. Atualmente, integra o grupo de pesquisa GenTecel, Laboratório de Genética e Terapia Celular, USP-UNESP, e o grupo LQPM, Laboratório de Química de Produtos Naturais, da Universidade Federal do Maranhão. Atua na área de bioprospecção de produtos naturais, com foco na identificação de compostos químicos, na avaliação de suas atividades biológicas e na formulação de biomateriais funcionalizados com bioativos naturais, visando sua aplicação na medicina translacional. A biodiversidade amazônica tem revelado recursos naturais com elevado potencial biotecnológico, capazes de impulsionar soluções inovadoras e sustentáveis para desafios globais em saúde. Neste webinar, será apresentada uma pesquisa pioneira que descreve pela primeira vez a biossíntese de nanopartícula de prata, utilizando a própolis vermelha amazônica, uma nova variedade de própolis descoberta na região de Tocantins. Trabalho premiado com menção honrosa, categoria Revelação, no terceiro prêmio Pio Correia de Inovação em Ciências Farmacêuticas com a Biodiversidade Brasileira. Com grande satisfação, convido o Dr. Roberto Pereira Santos a iniciar a sua palestra. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Boa tarde, melhor dizendo, boa tarde a todos. Eu vou estar compartilhando minha tela, minha apresentação. Tudo ok? Estão visualizando? Tudo ok. Estão me vendo? Perfeito, Roberto. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouco da minha pesquisa.
Essa pesquisa, ela foi desenvolvida durante meu mestrado, como o professor falou, que eu fiz mestrado em Saúde e Tecnologia na Federal do Maranhão, sobre a orientação do professor Richard e a coorientação do professor Carlos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa pesquisa, intitulada Biossíntese de nanopartículas de prata com própolis vermelha amazônica, caracterização e atividade antibacteriana. Bom, mas antes de eu começar a falar sobre a pesquisa em si, eu queria falar um pouco sobre minha trajetória e como que eu entro nesses produtos naturais, visto que minha formação base é biomedicina, então eu sou biomédico de formação. O meu contato com produtos naturais, ele começa com o conhecimento tradicional, que no caso era minha avó, então ela mexia com umas plantas, umas coisas assim, e eu ficava como que ela sabe que essa planta serve para isso? Como que ela sabe que vai preparar dessa forma? Que ali já era o conhecimento tradicional, né? Um conhecimento que ela já trazia da mãe dela, da avó dela, e que aquilo começou a ficar na minha cabeça. Então, despertou essa minha curiosidade a respeito dos produtos naturais. No caso, planta, eu não tinha esse discernimento que eu tenho hoje. Então, tudo eu chamava de mato, né? E de maneira ignorante, digamos assim, que hoje eu entendo melhor a respeito, um pouco mais a respeito, e aí começou essa curiosidade que estimulou eu começar a determinar essa minha carreira dentro da química de produtos naturais. Durante minha graduação, já na fase do TCC, eu trabalhei com um produto chamado Piqui, o carioca brasiliense, popularmente conhecido como Piqui, sob a orientação da professora Maria Cristiane, que é farmacêutica, tem uma expertise em bioprospecção de produtos naturais, e foi ali que eu comecei a entender um pouco melhor sobre compostos fenólicos, flavonoides, tanino, como usar esses produtos naturais como atividade biológica de interesse, como foi o caso da atividade antimicrobiana, e ao final da minha graduação, eu recebi o mérito acadêmico por formação de excelência. Posteriormente a isso, eu já fui logo engatando uma coisa com a outra, então eu já ingressei no mestrado, eu fiz meu mestrado sob a orientação do professor Richard e com a orientação do professor Carlos, que foi onde eu conheci a própolis, esse produto apícola, mas especificamente a própolis vermelha amazônica, que foi um produto identificado, caracterizado pelo laboratório. Durante minha pesquisa de mestrado, eu uni produto natural e nanotecnologia, no caso de nanopartículas, e aí eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado, que após obter o título de mestre, recebi a menção honrosa da Academia de Ciências Farmacêuticas, na categoria Revelação, além de ter sido reconhecido como egresso de destaque do programa onde eu cursei o meu mestrado. Então, foi assim que fez esse fecho desse trabalho. Mas da onde que parte essa pesquisa, biossíntese de nanopartículas de prata com própolis vermelha? Parte de uma problemática global, que é o desafio da resistência antibacteriana. A gente sabe que isso é uma problemática, principalmente no ambiente hospitalar. A Organização Mundial de Saúde, ela estima que até 2050 irá ocorrer em torno de 10 milhões de mortes anuais em torno dessa problemática de bactérias que vão adquirindo e desenvolvendo diversos mecanismos de resistência, e por conta disso tem se buscado novas alternativas. E muitos fármacos que temos hoje no mercado, ou eles vieram, eles são de uma base de produto natural. Então tem se investigado muito os produtos naturais para o desenvolvimento de novos fármacos. E aí que vem a própolis. A própolis ela é um produto natural que tem entre as suas atividades biológicas, atividade antimicrobiana. A própolis ela é um material resinoso produzido pelas abelhas num processo que ela faz o seu repasto, e ela faz todo um processo metabólico com enzimas salivares. A própolis é um material que tem várias atividades biológicas já reconhecidas na literatura, como antioxidante, anticâncer, imunomoduladora, anti-inflamatória, e as atividades como antimicrobiana, bacteriana, fúngica, parasitária. Então, são atividades de interesse com esse material. No Brasil, como a gente vive num país de extensão continental, a gente possui diversos biomas. Então, essa diversidade de biomas proporciona a produção de diversos tipos de própolis. No Brasil, existem no total de 13 tipos de própolis que foram classificadas de acordo com a sua composição e atividade biológica, que isso foi uma classificação feita por Parker e colaboradores. Em especial, temos a própolis vermelha brasileira, que tem um alto valor agregado, tem várias atividades biológicas atribuídas a ela, que já é descrita na literatura,
E em sua composição tem principalmente flavonoides, chalconas, isoflavonas, e tem uma substância muito específica, que é uma isoflavona, chamada formononetina. A formononetina, ela é uma fingerprint, ela é um marcador químico dessa própolis em específico. Então, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, o artepelin C, que é encontrado na própolis verde, que é uma substância característica, a formonetina é a substância característica da própolis vermelha. Então, essa é uma própolis que está presente, por exemplo, essa que eu estou falando, essa descrição geral da própria vermelha brasileira, que é comumente encontrada no litoral do Brasil. No entanto, recentemente o nosso grupo de pesquisa identificou uma nova variedade na região do bioma amazônico, perdão, no bioma amazônico, que foi identificado e caracterizado, e é o que a gente está trabalhando com ela atualmente. Então, além do produto natural, a gente sabe que bactérias elas podem estar desenvolvendo mecanismos de defesa com base na questão do composto. Então, daí parte as nanopartículas de prata, porque é um material que a literatura atribui diversos mecanismos de atividade que pode estar executando. Então, essa bactéria ela não tem capacidade de desenvolver um mecanismo de resistência, porque pode atuar em diversos sítios. Só que, no entanto, para a produção de nanopartículas de prata, tem dois tipos principais nessa produção: o método físico, que utiliza a ablação a laser, que demanda uma alta demanda de energia, e além de equipamentos específicos, mão de obra bem qualificada, também tem a redução química. No entanto, essa redução química usa alguns solventes que têm um impacto ambiental e, por conta disso, é uma problemática. Então, visando resolver tanto a alta demanda de energia quanto a utilização de substâncias químicas que podem ter um impacto ambiental, tem a síntese verde ou biossíntese de nanopartículas. Perdão. Então, para o processo de síntese verde, pode-se utilizar tanto micro-organismo como fungo, bactérias ou extratos. Nesses, principalmente extratos, vão ter alguns compostos, como fenólicos, flavonoides, etc., que esses agentes eles vão atuar no processo de redução da prata, do nitrato de prata, da G+, na prata alimentar, que é o Ag0. Além disso, esses compostos presentes para os naturais, eles podem também estar fazendo um processo de envoltório, que é também chamado de encapsulamento. Então, isso ajuda no processo de biocompatibilidade dessas nanopartículas, porque a prata em contato com a célula, por exemplo, ela pode ser tóxica. Claro, depende de outros fatores, como, por exemplo, a concentração. Mas esse envoltório, esse encapsulamento, favorece essa biocompatibilidade. Então, ajuda, por exemplo, a entrar na bactéria, posteriormente libera essa nanopartícula e ali tem uma atividade biológica. Então, o processo de biossíntese para a obtenção dessa nanopartícula é melhor, é barato, podemos ter um determinado controle, e isso ajuda principalmente na questão do impacto ambiental. Então, qual foi o objetivo desse trabalho, partindo do produto natural, a problemática da, da resistência microbiana e esse processo de nanotecnologia, que é a produção das nanopartículas, é obter nanopartícula por via de síntese verde, utilizando tanto o extrato dessa própolis quanto o processo, as suas frações, para verificar sua atividade antibacteriana frente a bactérias de interesse clínico, como é o caso de Staphylococcus aureus e Escherichia coli, além da citotoxicidade, visto que isso é um ponto, porque se você produz um material que ele teoricamente tem essa atividade antibacteriana, mas às vezes ele está matando por ser tóxico e não por estar ativando ou inativando algum mecanismo de resistência desse micro-organismo, isso não é interessante clinicamente falando. Então, como que foi feito esse processo? Primeiramente, a gente identificou esse material, essa própolis vermelha amazônica, ela é coletada no estado do Tocantins, mais precisamente no município de Esperantina, que é uma região também conhecida como Bico do Papagaio, fica no extremo norte do estado do Tocantins. Após a obtenção desse extrato,
com etanol 70%, isso também é um ponto. Qual é o agente que você utiliza para o processo do extrativo? Porque quanto maior percentual de água, por exemplo, para própolis, isso não é interessante, porque ela é hidrofóbica, então tem que ter uma boa relação etanol-água para você obter os bioativos de interesse. Além disso, posteriormente a isso, foi feito o processo de fracionamento, fração hexânica, clorofórmica e acetato de etila, por questão de polaridade, solventes de polaridade crescente. E um ponto também importante é que esse trabalho ele está devidamente cadastrado no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado. Isso é importante, fica até como um ponto para outros pesquisadores que trabalham com produto natural. Quando você trabalha com alguma coisa da biodiversidade brasileira, esse produto ele tem que estar cadastrado nesse sistema, até para que não ocorra nenhum problema ou que, às vezes, de maneira involuntária, você possa estar fazendo um processo que anteriormente era chamado de biogrilagem, ou, perdão, de biopirataria, e atualmente é chamado de biogrilagem. Então, isso é um ponto muito importante de estar fazendo esse cadastro, até se você ou estiver desenvolvendo alguma atividade no exterior, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Bom, posteriormente a essa obtenção tanto do extrato e o processo de fracionamento, fizemos a caracterização química, compostos fenólicos totais, pelo método de Folensi-Catton, flavonoides totais, pelo método colorimétrico do cloreto de alumínio, que é o processo de complexação, e aí esses flavonoides que têm afinidade com isso, ocorre o processo do efeito batocrômico. Para a análise CLAI, que é cromatografia líquida de alta performance, ou também muito conhecida como HPLC, a gente utilizou tanto o extrato quanto as frações, com equipamento de coluna C18 de fase reversa, com um detector a 280 nanômetros, e como solvente A, o metanol, sempre grau HPLC, e o solvente B, a água acidificada com ácido fórmico, a 1%, além de alguns padrões, que no caso foi formonetina, licritigenina, isolicritigenina, bioxanina A. Já a calicosina, por sua vez, foi um composto que a gente identificou, isolou e caracterizou por ressonância magnética nuclear, para verificar a presença no nosso material. Posteriormente, fizemos o processo de biossíntese das nanopartículas, utilizando o extrato e as frações para verificar qual seria se o extrato, suas frações teriam um melhor processo de obtenção dessas nanopartículas, qual teria uma melhor atividade biológica. Então, para isso, a gente fez esse processo de fracionamento. Utilizamos nitrato de prata e também o hidróxido de sódio. Posteriormente, foi caracterizado por UV-Vis, para verificar a ressonância plasmônica de superfície, fazendo processo de varredura, o DLS e o potencial zeta, além do PDI, que é o índice de polidispersão, para verificar como essa solução coloidal está se comportando, e potencial zeta para verificar a carga dessas nanopartículas. Também fizemos o FTIR, que é a transformada de Fourier, para identificar os grupos funcionais que estivessem presentes tanto no extrato como suas frações, e como eles iam estar interagindo com essas nanopartículas que foram produzidas por extrato e as frações, ou seja, verificar se estava acoplando, ou seja, fazendo um processo de capeamento dessas nanopartículas, como estava interagindo com essas nanopartículas. Também fizemos a microscopia eletrônica de transmissão, disfração de raio-x e o SAED para verificar a morfologia, a estrutura, a cristalinidade dessas nanopartículas. Por fim, como atividade biológica, a gente verificou tanto a concentração inibitória mínima, quanto a bactericida mínima, utilizando as bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus, e para verificar a citotoxicidade dessas nanopartículas, fizemos por ensaio de MTT, utilizando um Macrófagos maurino RAW. Então, esse foi todo o processo metodológico para a gente desenvolver essa pesquisa. Bom, os primeiros resultados dessa pesquisa. Primeiro ponto, a gente verificou o rendimento, isso é um ponto interessante para verificar como que os componentes presentes nessa prótese iriam se comportar com os outros solventes. Então, a gente observa aqui no rendimento
que, por exemplo, a fração clorofórmica teve um maior rendimento em comparação com o extrato, então isso implica dizer que são substâncias presentes nessa própria que têm uma afinidade maior com solvente de média polaridade, quando se compara, por exemplo, com hexano e acetato de etila. E isso reflete também no teor de fenólicos totais e flavonoides, onde, quando fazemos uma comparação entre o extrato e a fração clorofórmica, por exemplo, quando a gente vê uma diferença maior, tem em torno ali de 53, 57% a mais de teor de fenólicos. Já a fração clorofórmica teve maior fenólicos em comparação ao extrato também. Então, o processo de fracionamento, se observa que se obteve mais compostos fenólicos e flavonoides, que são compostos de interesse, já que esses componentes eles têm atividade biológica. Mas o que chama a atenção também aqui é a fração hexana, que teve um rendimento de 4,79, ou seja, menos que 5%, e também um teor de fenólicos e flavonoides muito, muito baixo. Então, a partir daí, nós optamos por não dar continuidade aos demais ensaios com essa fração. Quando verificamos a identificação de compostos por cromatografia líquida de alta eficiência, a gente utilizou os padrões que eu relatei anteriormente, licritiginina, isolocritiginina, formonetina, que é o marcador-chave para a própolis vermelha, a calicosina e a bioxanina A. Aqui é interessante quando a gente observa o cromatograma que não está presente a bioxanina A, ou seja, não foi uma substância detectada nessa própolis. Identificamos a formonetina, isso confirma que de fato se trata de uma própolis vermelha. E o que chama atenção é o pico de número 2, que é a calicosina, e quando a gente verificou a área relativa do pico, é uma substância que está em torno de 20, 30% em relação às outras substâncias. Ou seja, é um componente majoritário desse material. Então, essa substância, ela foi colocada como marcador químico dessa nova variedade de própolis, até porque tem alguns estudos também utilizando própolis vermelha, não essa, porque essa só foi recém-descoberta, e só nós do Laboratório de Química de Produtos Naturais estamos trabalhando com ela, não é identificada essa substância em alguns casos. E em outros tipos de própolis vermelha, é identificada a bioxanina A, porque no caso nessa daqui não foi identificada. Então, como a substância majoritária de destaque é a calicosina, é um isoflavonoide que tem atividade biológica bem interessante, por exemplo, anti-inflamatória, antibacteriana, que é o que a gente investiga nesse estudo como atividade biológica, e antioxidante. Já quando a gente fez o processo de biossíntese de nanopartícula de prata, o primeiro ponto que a gente verificou foi a alteração da coloração. A literatura diz que a alteração da coloração é um indicativo do processo de síntese de nanopartículas, ou seja, ocorreu o processo de síntese. É que a gente observa que na cubeta A tem a própolis, né, a coloração vermelha característica, e na B ficou nessa coloração marrom, marrom escuro. Isso é um indicativo da produção de nanopartículas. Além disso, verificamos a ressonância plasmônica de superfície, onde entre 400 e 420 é característico de nanopartículas esféricas, nanopartícula de prata esférica. Então, a gente observa aqui que tem picos entre 417 a 419, que é característico de nanopartícula de prata. Então, com essa primeira análise, a gente já tem uma triagem dizendo que ocorreu o processo de síntese de nanopartícula de prata. Agora, para compreender um pouco melhor esses constituintes da própolis interagindo com essa prata, a gente fez análise de FTIR e a gente observa aqui vários picos característicos, né, a interação entre a região vibracional dessas moléculas, como a ligação carbono-carbono, que é característica de compostos fenólicos, e em todos aqui, se a gente traçar uma reta, aqui na região de 1015 e 2015-10, é característico essa ligação carbono-carbono dupla, que é dos anéis, que estão presentes, os anéis aromáticos presentes nessas classes de compostos. Então, a gente pode dizer que
os constituintes presentes no extrato e nas suas respectivas frações interagiram nesse processo e estão presentes também nas nanopartículas biosintetizadas, como a gente observa aqui, a região de carboxilato, carboxílico, tudo isso. Então, a região carbono-carbono, que é característico desses compostos. Posteriormente, no processo de caracterização, a gente viu o DLS para ver o tamanho, né, a estimativa do tamanho dessas nanopartículas, o potencial zeta. O tamanho dessa nanopartícula, a primeiro momento, se você visualizar, parece ser muito grande, porque no caso é 252 nanômetros, então parece ser uma nanosfera, mas uma nanopartícula muito grande. Só que esse método de DLS, ele leva em consideração que ele está numa solução coloidal. Então, ali tem muitos compostos que pode estar envolvendo essa nanopartícula e por isso parece ter uma dimensão muito grande. Entendeu? Então, esse é um método que teoricamente parece ser muito grande, às vezes não é. Vou mostrar outro método que a gente fez que mostrou que ela é bem menor. Também verificamos o potencial zeta, que é para verificar a carga dessas nanopartículas. Cargas abaixo de menos 30 milivolts é indicativo que são monodispersas, então a gente observa todos com carga negativa, então os opostos se atraem, os iguais se repelem, então isso faz com que essas nanopartículas elas não se aglomerem e fiquem ali suspensas nessa solução coloidal. Já no PDI, que é o índice de polidispersão, um PDI em torno de 0,3 é indicativo de ser uma solução monodispersa. Então, ela está, digamos, igualmente dispersas ali na solução coloidal, o que é um ponto muito importante. Porque se elas ficarem se aglomerando ou precipitando, isso é um pouco ruim para depois fazer, tá tratando e fazendo todo o processo com a atividade biológica delas. Quando a gente verificou a microscopia eletrônica de transmissão, que para isso precisa fazer o processo de liofilização dessas nanopartículas, a gente observa que elas são bem menores do que o DLS apontou. Porque aqui a gente trabalha com a nanopartícula seca, liofilizada. Então, a gente observa aqui nas figuras que são nanopartículas esféricas, bastante esféricas, com algum dimorfismo, porém bastante esférica. Isso é esperado, que ela não fique tão padronizadinha, mas que tende a uma padronização dessa forma e o tamanho dela. Quando a gente verifica que o tamanho médio dessas nanopartículas, a gente observa que, por exemplo, a nanopartícula produzida pelo extrato teve em torno ali de 8 nanômetros de tamanho, diâmetro, já com a fração clorofórmica 8, aqui já está dando quase 9 nanômetros de diâmetro. Já com a fração acetato de etila, teve um tamanho maior, 12, quase 12,5, 12,36 nanômetros, e apresenta também uma certa irregularidade do seu tamanho. Até visualmente, verificando a imagem, a gente vê que uma grande, outra muito grande, outra bem pequena, então há uma diferença nesse tamanho dessas nanopartículas. Quando a gente verificou a caracterização delas por difração de raio-x e a difração de elétrons de área selecionada, o primeiro ponto é aqui a figura A, onde a gente observa no difratograma, que apresentou ali a difração em ângulo em torno de 38, 45, 66 mais ou menos, ali 78, que isso são característicos da faceta da prata, que vai ter essa característica ali em torno de 111, 200, 220, 311, que isso mostra que de fato ali tinha prata, que a prata no processo tinha nano particular de prata. Outro ponto também é quando a gente fez a difração de elétrons de área selecionada, que a gente observa esses ângulos, esses círculos concêntricos e esses pontos brilhantes, que são relativos às facetas cúbica da prata, onde vai refletir essa luz, que é característica. Então, isso indica a cristalinidade desse material.
Então, isso também é um ponto muito positivo para essa nanopartícula que a gente produziu, obteve. Quando a gente verificou a atividade biológica frente a Staphylococcus aureus e Escherichia coli, a gente observa que, por exemplo, no caso da bactéria gram-positiva, o extrato teve uma melhor atividade em comparação com as suas frações, assim como, por exemplo, já para a Escherichia coli teve uma melhor atividade as frações. No entanto, quando a gente verifica as nanopartículas de prata, a atividade é significativamente maior, muito maior em comparação ao extrato à fração. Então, isso justifica utilizar o extrato, no caso, ou a fração, para a produção da nanopartícula, visto que o que a gente está buscando é uma atividade antibacteriana, a gente teve uma atividade potencialmente muito maior com a nanopartícula em comparação ao extrato e às frações. Mas um ponto também interessante é que quando verifica mesmo as nanopartículas em comparação com a Escherichia coli, a gente observa que para a Escherichia coli teve uma maior atividade antibacteriana em comparação com a bactéria gram-positiva. Isso pode estar relacionado à estrutura e à fisiologia dessa bactéria. Então, a Staphylococcus aureus ela é uma bactéria gram-positiva que tem aquela parede espessa de peptidoglicano, enquanto a E. coli ela tem uma bicamada fosfolipídica. Então, fármacos ou medicamentos que têm como atividade a parede celular têm uma melhor efetividade frente a Staphylococcus aureus, diferentemente de E. coli, que é mais eficaz mecanismos intracelulares. Então, por exemplo, o que pode ter acontecido, é uma das propostas dos mecanismos de ação dessa nanopartícula, é que por ter esse envoltório, que a gente observou com o DLS, a nanopartícula era muito grande, a microscopia eletrônica ela parecia bem menor, que isso poderia ser em decorrência desse envoltório, desses polifenóis, dessas biomoléculas, é que no contato com a parede celular dessa bactéria, essas biomoléculas favoreceram a entrada dessas nanopartículas e elas tiveram uma atividade biológica. Pode ser pela produção, por exemplo, de ROS, espécie reativa de oxigênio, ou interagindo com alguma enzima muito importante para essa bactéria. Já para Staphylococcus aureus, provavelmente deve ter uma interação relativamente moderada, se fizermos uma comparação, que precisou do dobro da concentração de nanopartícula para ter a mesma atividade. Outro ponto também interessante dessa atividade é que as nanopartículas foi uma concentração muito baixa e tiveram atividade bactericida, tanto para aureus quanto para E. coli. Quando verificamos a citotoxicidade dessas nanopartículas, a gente observou que, frente a macrófago RAL, a gente verificou de 200 a 12,5 microgramas por ml e observamos que entre 25 e 50 está dentro da ISO 10.993, que diz que substâncias que afetam até 70% da viabilidade celular são consideradas citotóxicas. Então, aqui a gente observa que 25 e 12,5, em vez de ter uma atividade tóxica, que era o que a gente não queria, muito pelo contrário, ajudou na proliferação celular. A gente observa que está acima do controle para todos. Só que o extrato e a fração clorofórmica, que tem uma composição química muito semelhante, tiveram também resultado bastante semelhante, diferente da fração acetato de etila, que a gente observa, por exemplo, 50, 50 e 50 aqui em todas as, as nanopartículas. Para acetato de etila, teve um efeito citotóxico, já para a clorofórmica nem tanto, e nem para o extrato. Se fizermos uma comparação entre as nanopartículas produzidas pelo extrato e as demais frações, é bem melhor a utilização do extrato em comparação com as nanopartículas, até porque não teve uma atividade tóxica, ajudou na proliferação celular em 25, que foi o melhor resultado que tivemos frente na atividade antibacteriana. Então, isso justifica, ao invés de fazer esse processo de fracionamento, utilizar o extrato no processo de síntese de nanopartículas. Bom, por fim,
O estudo ele mostra que a Cinta Verde foi bem sucedida através de todo o processo que foi feito de confirmação, de caracterização dessas nanopartículas. Na caracterização química, observamos que a calicosina é um marcador químico dessa nova variedade de própolis, localizada na região amazônica, teve uma potencialização da atividade antibacteriana em comparação a extrato e frações. A nanopartícula de prata teve uma atividade muito melhor, então é melhor utilização das nanopartículas em comparação a extratos e frações. E com relação ao perfil tóxico, a citotoxicidade, se mostrou que é uma é um material que tem uma possível aplicação terapêutica, porque não teve atividade citotóxica nas concentrações que teve atividade biológica de interesse, ou seja, 50 e 25 microgramas por ml. Então, isso é muito, muito interessante. Então, posteriormente a isso, estar utilizando ela em uma formulação e outros materiais com atividade antibacteriana e finalidade terapêutica. Bom, quem tiver interesse de ler o artigo na íntegra, com todas as metodologias descritas, com mais descrição e discussão dos resultados, até não sei se trabalham com nanopartícula ou de produtos naturais, eu deixo aqui o QR Code do artigo, para quem tiver interesse. As perspectivas futuras a partir desse artigo, desse material, é ampliar os estudos in vitro, in vivo dessas nanopartículas, que a gente fez atividade in vitro, mas vamos ver se teremos a mesma resposta ou algo semelhante nos estudos in vitro, é o que a gente busca fazer, investigar melhor esses mecanismos, porque tem vários mecanismos que a gente propõe no artigo, como produção de host, como que atravessa a membrana, a parede celular dessas bactérias, mas a gente não tem isso definido, bem caracterizado. Então, precisa de mais métodos e caracterizações mais robustas, o que a gente também está trabalhando nisso. Avaliar a estabilidade dessas nanopartículas de prata, a gente verificou que, utilizando hidróxido de sódio, que proporciona um pH mais alcalino, que favorece o processo de nanoparticular de prata, tivemos bons resultados, mas vamos verificar em outras concentrações, em temperaturas diferentes, ou até mesmo através da metodologia Box-Bank, onde a gente utiliza 3 fatores que são envolvidos, então, no caso, seria o extrato, o hidróxido e o nitrato, e verificar quais seriam as melhores concentração que tivesse a melhor resposta biológica de interesse. Isso também é um ponto que estamos trabalhando, desenvolver formulações terapêuticas utilizando essa nanopartícula para atividade antimicrobiana e aprofundar o perfil toxicológico desse material em vivo. Então, essas são perspectivas futuras que a gente já está trabalhando a partir dos resultados obtidos nesse trabalho. Outro ponto também que eu gostaria de compartilhar são os desdobramentos dessa pesquisa a partir dessa, ou seja, a partir desse material da própolis vermelha, me abriu novos horizontes, novos campos de pesquisa. Atualmente eu estou fazendo meu doutorado em biotecnologia na Universidade de São Paulo, no programa Interunidades em Biotecnologia. O foco atual é estar desenvolvendo um produto que possa estar atuando na cicatrização, utilizando esse material. Inclusive, o programa de biotecnologia da USP, se eu não me engano, em 2020, ele foi considerado um dos 10 mais completos do mundo. Então, isso é muito bom para o desenvolvimento da minha pesquisa, porque tem muita tecnologia que eu posso estar utilizando para o desenvolvimento desse trabalho. Outro ponto também é a vertente de medicina translacional, que é utilizar o desenvolvimento de um produto e passar ele da bancada para o paciente, que ele possa estar utilizando isso e esperamos ter um bom resultado nisso. Então, um dos desdobramentos dela é esse processo de medicina translacional. Mas para que isso aconteça, tem várias pessoas envolvidas, que são os meus orientadores, como é o caso do professor João Tadeu, do Laboratório Genticel, que é o coordenador do Laboratório de Genética e Terapia Celular. O professor João Tadeu, ele é referência na área de biotecnologia aplicada à medicina regenerativa e medicina translacional.
claro, isso em decorrência da sua formação, o professor João Tadeu é médico, então isso ajuda, ele tem uma visão muito ampla de tudo isso, ele tem muito conhecimento nessa área de medicina translacional e também essa relação laboratório-paciente, isso é muito bacana. O laboratório Genticel tem expertise na área de terapia celular, medicina regenerativa, bioimpressão 3D, engenharia de tecidos, que é justamente o que precisa para fazer esse processo translacional. Além disso, do meu coorientador, o professor Richard Pereira Dutra, que é coordenador do Laboratório de Química de Produtos Naturais, onde eu desenvolvi o meu mestrado. O professor Richard é uma referência na área de bioprospecção de produtos naturais, com foco em produtos apícola, então tem uma grande expertise na própria vermelha amazônica, que foi a pessoa que identificou, caracterizou e vem trabalhando, né, com esse material. E também nanotecnologia, utilizando esse produto natural com outras aplicações, como foi o meu caso da nanopartícula de prata, visando uma aplicação terapêutica. Além disso, atualmente eu estou podendo ter uma experiência internacional, estou desenvolvendo também parte da minha pesquisa na Itália, mais precisamente em Roma. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa no laboratório Drug Delivery, que é coordenado pelo professor Pietro Matricardi, é um laboratório com expertise na área de polímeros e liberação farmacêutica. O professor Pietro é uma grande referência na área de biomaterial, não só a nível da Europa, mas no mundo, e também sistema de liberação controlada de fármacos. Tem muito trabalho publicado na área de géis, nanogéis, sistema de liberação de fármacos, formulações farmacêuticas, inovações farmacêuticas, polímeros. Então, isso está me ajudando muito, aprendendo muita coisa aqui, que vai enriquecer ainda mais a minha pesquisa na Universidade de Tor Vergata. E, por fim, eu gostaria de agradecer a todas as instituições que eu venho desenvolvendo esse trabalho, a USP, a Unesp, a UFMA, a Tor Vergata, os laboratórios que eu faço parte, o Genticel, o LQPN, Laboratório de Liberação Controlada de Fármacos, as agências de fomento, CNPq, CAPES. Gostaria também de fazer um agradecimento ao apicultor Lorival Fernandes e agradecer à Academia de Ciências Farmacêuticas pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouco da minha pesquisa, que às vezes a gente faz e não fala muito sobre a pesquisa. Também gostaria de agradecer e parabenizar os mantenedores desse programa, que ajudam, né, pesquisadores a estar falando um pouco da sua pesquisa. E viva a biodiversidade brasileira, viva a ciência brasileira, que o mundo inteiro é encantado e quer um pouco da nossa Amazônia. Então é isso, obrigado. Pesquisa não se faz sozinha. Quem quiser falar alguma coisa a respeito do trabalho ou entrar em contato comigo sobre pesquisa semelhante, está aqui minhas redes sociais e também o meu contato. Obrigado. Parabéns pela sua explanação aí, mostrou para nós aí com muita tranquilidade, sabedoria, as etapas do seu trabalho. E nós Tentei vamos. ser breve, porque é muito detalhe cada parte química, então. Não, foi ótimo. Eu acho que o importante é fazer a comunicação e a partir da informação as pessoas retiram, né, as dúvidas e elaboram questões, né? Nós temos algumas questões aqui para você, para nós podermos interagir aí com a nossa plateia. Vou começar aqui pelas saudações. Professora Maria Inês Santoro, dando os parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo trabalho, Roberto. Importante pesquisa na área, com grande perspectiva em aplicação na terapêutica. Professor Inês, né? A Amanda Letícia também, obrigado por compartilhar conosco, mais algumas pessoas. Professor Hilton Santos também, parabéns pela apresentação. Mas nós vamos entrar em alguns detalhes aqui a respeito do trabalho, né? Então, a primeira pergunta vem da Amanda da Costa Gomes, que está indagando sobre o processo de formação das nanopartículas. Você apresentou aí, o processo de uma forma geral na sua explanação, né? Ela está querendo saber como é que é a formação dessas nanopartículas, a metodologia utilizada e se houve testes de variáveis até obter uma estabilidade coloidal.
Talvez eu possa contribuir um pouquinho para a pergunta da Amanda, é porque geralmente quando a gente trabalha com nanopartículas, existe uma preocupação em, por exemplo, fornecer uma energia muito grande para o sistema, né? Como, por exemplo, um ultraturrax, ultrassom, alguma coisa nesse sentido. Então, se você puder responder a Amanda, como é que foi o processo de É, formação, metodologia utilizada e se houve alguma variável para a estabilidade coloidal. então, a gente não teve, inclusive, o que eu até falo no final, né, que são propostas de utilizar o método para encontrar a melhor Sim. forma possível de síntese, por exemplo, a Boxbank. Então, na metodologia, a gente utiliza o extrato às frações, nitrato de prata e o hidróxido de sódio. O pH é um dos pontos que favorece o processo de síntese de nanopartícula, ou seja, o processo de redução de Ag+ para Ag0. Outro ponto também são os constituintes químicos que estão presentes. Então, por exemplo, a calicosina, ela tem hidroxidas. Essas hidroxidas elas favorecem a doação de elétrons que ajudam nesse processo de síntese. Então, isso são propostas de mecanismos que ocorram. Eu não posso, como a gente está trabalhando com produto natural, a gente está falando de uma bomba de substâncias que estão ali ou isolados ou interagindo entre si, que estão atuando nisso. Mas parte do princípio que compostos fenólicos na região de hidroxilas favorece a doação de elétrons, reduz esse nitrato e forma essa nanopartícula. Esse foi o primeiro ponto. Posteriormente, a gente caracterizou elas, como eu mostrei, para verificar que, de fato, teve essa nanopartícula. Essa é a proposta da metodologia de como faz. Variáveis são perspectivas futuras para a gente verificar qual é a melhor concentração, se mantém ou não mantém alguma coisa, se a gente altera a temperatura é outro ponto, porque com a elevação da temperatura aumenta o processo reacional, então favorece, teoricamente, né, a literatura diz isso, favorece o processo de nanopartícula de prata, mas o processo de biossíntese de nanopartícula, independente do se é uma nanopartícula de prata ou de ouro, se usa um extrato ou um produto de uma bactéria ou de um fungo, depende de vários fatores como isso vai responder a esse mecanismo. O que você usa, como você usa, então são processos que não estão tão claros, inclusive a literatura discute muito isso, são métodos que não estão muito claros, são muito de estar fazendo e caracterizar, bora ver se o que a gente acha que fez, fez mesmo. Não, tomara que tudo se concretize, né, no resultado positivo para você poder elucidar isso aí. Temos Sim. aqui, Roberto, uma outra pergunta da Priscila Borges de Faria. Ela está em dúvida sobre qual a concentração em porcentagem de extrato de própolis vermelha encapsulada. Eu acho que você não falou de encapsulamento, né? Parece que a própolis ela Não, forma um arcabouço, né? Um coating em exato, volta da nanopartícula, né? falei que quando a gente vê o DLS, microscopia eletrônica de transmissão, o DLS, ele verifica a nanopartícula no seu estado coloidal, ou seja, no líquido. Sim, Então, sim. aparentemente, parece que a nanopartícula ela é imensa, ela é gigante. Só que quando a gente faz a liofilização para verificar o TEM, ela é bem pequena. Ou seja, o que a gente avalia melhor é o TEM. Porque como ela está no estado coloidal, pode ser até, às vezes, nanopartículas que estão em cima, que parecem um aglomerado, ou muito, vamos supor, o que foi consumido no processo de síntese, restou um pouco e aí começa a envolver, pode ser, eu não estou afirmando, eu estou falando que é uma possibilidade do processo, pode estar envolvendo e por isso faz esse processo de encapsulamento. Qual é a parte importante do encapsulamento? Por ser biomoléculas, é mais aceitável a uma célula, no caso a bactéria também é uma célula, em comparação à prata, entendeu? É isso que eu falo, que pode estar fazendo esse processo de envoltório, que inclusive é positivo do ponto de vista de possível aplicação terapêutica, porque reduz a toxicidade, digamos assim, e aí eu tenho a prata, a nanopartícula, no ponto que eu teoricamente quero, entendeu? Seria isso. Não fiz nenhum tipo de envoltório, não. Tá. Priscila, ela também, ela complementa a pergunta dela se foi testado a atividade antibacteriana da nanopartícula sem extrato de própolis vermelha. Você Não, chegou a não, testar sem. Seria não, um não, não, branco, né? Seria um não branco da fiz atividade. nanopartícula sem a própolis, porque a própolis é, foi o agente redutor estabilizante, então sem ela não ocorreria. Ficaria só nitrato de prata, hidróxido e água. Então, não, não, não.
O que a Ok. gente poderia fazer, talvez, pode ter até um ponto de reflexão, é fazer uma síntese química, mais ou menos numa condição semelhante, aí compara a síntese química com a biossíntese. A gente pode ter esse comparativo, é melhor com a verde ou com a química? Pode ser um ponto de perspectiva futura, mas não fizemos, tá bom? É a Amanda, né? A Priscila Borges, de Faria, que fez essa pergunta. Ah, ok, desculpa. Temos uma outra da Bruna. Bruna também te parabenizando, muito legal o estudo, parabéns. Ela trabalha em um projeto de terapia para glioblastoma, como mestrando em biotecnologia no seu mesmo programa, né? Ai, que bacana. O grupo de pesquisa usa nanopartículas de ouro como carregador de oligonucleotídeos e um quimioterápico. Ela te pergunta se você sabe ou saberia, né, as diferenças de aplicação de nanopartículas de ouro e de prata. Depende muito, é uma coisa assim, muito depende do teu foco, como é o caso dela, né, que ela tem essa aplicação, porque nesse processo de nanopartícula não é só falar se é ouro ou se é prata, porque tamanho, forma, também são fatores que têm relação com a atividade biológica. Então eu posso dizer assim, que eu posso ter uma nanopartícula de prata, vamos dizer, eu posso ter uma nanopartícula que ela é mais eficaz do que a de ouro, mas por que que ela é mais eficaz? Às vezes é porque a nano de prata ela é menor e a de ouro é maior, ou a de prata ela é esférica, e a de ouro, bastão, ou piramidal, hexagonal, então isso também tem relação do ponto de contato para a atividade biológica. Eu não posso dizer qual que é melhor, depende muito, por isso que tem que fazer a caracterização, porque se eu não sei o tamanho e a forma, porque tamanho e forma está relacionado à atividade biológica, então não tem como eu posso dizer assim, qual que é melhor, depende no caso a aplicação dela é muito interessante, mas precisa dessa caracterização até para estar visualizando o que que ela quer atingir, né, no caso. A Fabiana Fioravante Coelho, que ela pergunta sobre a diferença, né, das medidas de DLS para a TEM, para microscopia eletrônica de transmissão. Mas eu acho que você Já respondeu respondi. já, né, porque ela ali liofilizada, você faz a caracterização na TEM, você elimina o solvente, né, então ela fica mais ou menos como a nanopartícula é de verdade, né? Verdade, exato, e no coloidal não. Ok, tudo bem. Agora um ponto interessante do DLE no processo do DLS, é que tu pode também estar verificando a questão do potencial zeta, por exemplo, e o PDI, que você verifica se ela é mono ou polidispersa, isso é um ponto importante para a nanopartícula de prata, e também a questão da carga. Então, se elas tiverem cargas, vamos supor, positiva e negativa ao mesmo tempo, elas começam a se aglomerar, então, que era uma nanopartícula, fica uma nano enorme, que é um aglomerado, e aí não tem atividade, fica ruim de trabalhar, que é um aglomerado. Então, isso É, pode ser. não é interessante que ela fluctue, né? Não é interessante que ela aumente o tamanho, né? É, Ok. Então, o doutor Hilton Santos também, né, já tinha falado que ele cumprimentou você, parabéns novamente, e eu gostaria que você, é, ao final, né, da sua palestra, você citou a importância da medicina translacional. Você poderia explicar um pouquinho melhor sobre essas estratégias que vocês adotarão em utilizar essa medicina translacional para chegar nesse resultado de vocês, que vocês querem? sim, eu não vou entrar em muitos detalhes no que a gente está trabalhando, porque não pode, Tá. mas a ideia é que o que a gente está desenvolvendo, que a gente possa estar aplicando em um paciente a nível de leito. O professor João Tadeu, como eu falei, inclusive na minha apresentação, ele tem uma expertise muito grande, até porque ele é médico, ele já trabalhou muito com medicina translacional, então, inclusive, um feito muito grande, um feito muito importante que o professor Tadeu fez é que ele é um dos pesquisadores, um dos médicos envolvido no tratamento do Chico Anísio, aquela questão do enfisema pulmonar, então ele tem uma expertise com célula-tronco, essas aplicações, então a gente está verificando como que essa formulação vai se comportar e se vai ser possível aplicar, porque às vezes a gente faz, mas não pode aplicar. Então a gente tá balizando isso. Inclusive, isso foi um dos fatores de eu estar aqui na Itália, porque o professor Pietro ele tem muita expertise na questão de formulou quanto que libera, por que libera, a atividade do quanto que libera, que às vezes libera um bioativo do teu interesse, mas numa concentração muito baixa, demora muito, então, consequentemente, não tem atividade
biológico muito difícil, então a gente está balizando todos esses parâmetros para que possa chegar ao paciente. É só o que eu posso dizer. Não, ok, tudo bem, é compreensível, não tem problema. Vamos dar uma continuidade aqui. A Raika Vieira também gostou muito da palestra, parabéns. E ela está fazendo uma pergunta extremamente interessante, porque ela correlaciona a parte do aluno de graduação com o seu futuro. Né? Então, ela gostaria de saber como surgiu a ideia da pesquisa e de que forma um estudante de graduação pode trabalhar e ou estudar esse tema. Você tem uma responsabilidade grande nessa resposta, hein, Roberto? Uau! Acho que é mais difícil que perguntar coisa da pesquisa, essa daí. Exato, exato. Nossa, como direcionar? Eu acho que o primeiro ponto é você tá vendo o que você vai gostando. Eu acho que é o primeiro ponto, porque não tem como você entrar na química, vamos supor, de produtos naturais, sendo que você não gosta. Não, não vai dar certo. Vocês não vão conversar bem. Então, o primeiro ponto é você verificar, vamos supor, três áreas que você tem interesse, você vai vendo o seu conhecimento e os professores que você vai tendo acesso, porque isso também ajuda muito, né? Porque às vezes você visualiza uma área e quando tem um contato você vê que não era aquilo que você imaginava, então acho que é importante estar buscando esses professores para ter esse contato. E é uma frase um pouco popular e um pouco boba, mas eu acho que é literalmente você vender o seu peixe, é você mostrar que você tem interesse, que você quer aprender. Eu acho que isso é um ponto importante para você estar entrando nesses laboratórios e estar triando, caminhando o teu caminho, o teu percurso. Eu falo isso pela minha experiência, foi assim, professor, eu tenho interesse, me ensina, eu sou biomédico, eu não estudo fenólicos, flavonoides na minha formação, mas eu fui estudando, fui aprendendo, apanhei muito, né? É difícil, mas você vai caminhando. Nada Então, é assim, impossível, né, Roberto? é um passo Nada é de cada vez. impossível. Você tem que buscar, né? Buscar. Então, assim, veja o que você quer, busque professores. Se eu puder ajudar de alguma forma, tem meus contatos, se o que eu puder ajudar, eu ajudo. Então, é isso. Outra coisa também que eu queria dar um conselho, eu acho que isso serve para todos, nessa questão de buscar e estar construindo essa carreira. Acho que um conselho pessoal é aprendam um idioma. Aprendam um idioma. Isso vai abrir portas para vocês que vocês jamais imaginariam. Então, acho que isso também tá aí uma dica para a carreira. Aprenda uma língua, aprenda um idioma. Que espetáculo. Dopo parliamo italiano. Ainda, Roberta, com o Dr. Hilton, mas eu acho que aqui talvez não esteja na hora, mas vou fazer a pergunta assim mesmo. Ele está querendo saber a transformação disso no produto, né, numa inovação. Então, ele está perguntando, você teria um MVP, né, que seria um produto mínimo viável. Eu acho que ainda não, se o TRL ainda deve ser baixo, a ordem de 3, você está fazendo a comprovação científica do que vocês têm na mão ainda, né? E É, ainda não está no período de descaminhamento, correto? não tá, professor, não tá, Ok, tá? tudo bem. Não tem problema, foi ótimo a pergunta do Dr. Hilton e também o entendimento seu sobre o tema. Ah, temos aqui também a Sheila pedindo para você repassar o seu Instagram. Meu Instagram, deixa eu olhar. Tem É, como eu copiar no chat para colocar? Não sei. eu acho que ele vai ser repetido depois pela própria academia, né, durante sua apresentação, no final, eu acho que vai ser possível de ser visto. Mas é só para te mostrar que Mas se teve você a. verbalizar agora, Pode organizar, acho que é arroba Roberto, né? @Roberto RPS Santos. Aí vai ter Ok, dois S, né? Porque é Roberto RPS Santos. Esse é o meu perfeito, Instagram. perfeito. Ok, o João Tadeu Ribeiro Paz Sim. está perguntando aqui agora perspectivas da associação de próteses com o andinato na formulação. Mas você não apresentou uma formulação propriamente, né? Por Não, enquanto, você não. também está só no produto, tentando verificar se o produto realmente é isso que você acha que é, não é isso? Exato, exato. Ainda não é uma formulação com andinato, correto? Então, o entendimento está correto, né?
Sim, mas eu não falei em nenhum momento de formulação, nem de nada. Isso, ok. Então, hidrogel e potencial terapêutico do hidrogel em úlcera cutânea, você também não tem trabalhado com isso, né? Não, não. Ok. A Giovana Carmelina te dá os parabéns pela palestra e pergunta a que você atribui o aumento da proliferação celular induzida pela própolis. Muito interessante essa pergunta. Então, o que que a gente acreditou quando isso aconteceu? A gente repetiu várias vezes para ter certeza que isso estava acontecendo. A gente acredita que quando colocou esse material, esses fitocomplexos, ele começou a sair desse envoltório, porque ficou no meio aquoso. Então, essa substância começou a ajudar na proliferação, porque eles não são nocivos, eles são benéficos. Então, ajudou nessa proliferação. Essa é a teoria que nós temos como ideia de que aconteceu. Por isso que ocorreu essa proliferação. No entanto, na medida que a concentração foi aumentando, foi soltando mais essas substâncias, e aí teve mais prata. Aí, quando teve mais prata, foi tóxico. A gente É, ficou nessa. Porque, ó, quando eu então, apresentei, eu mostro lá que 12,5, 50 microgramas, 25 e 12, somente 12,5 e 25 ajudaram na proliferação. Mas quando chega ali em 50, 100, 200, não, principalmente 100, 200, porque a concentração ficou muito alta, ou seja, 4 vezes mais o que ajudou na proliferação. Então, consequentemente, teve um maior aumento de prata, que prata é tóxica. Então, por isso que essa é o que a gente. ok. Passível da compreensão. Mas ainda precisa de ser elucidado isso, né? Hein, Roberto? Ainda precisa de ser elucidado, né? Ok, você está mudo. Ah, Aí, tá, eu estava respondendo, estava dizendo sim, precisa ser elucidado, é, precisa. ok. A Giovana Carmelina te dá os parabéns, né? Ok, já falei sobre ela. A Cristiane Motia, ela também te dá os parabéns e perguntou se você publicou algum artigo desse estudo, mas você colocou também ao final da sua explanação, né? Também é possível, Dani, Eu publiquei, tá no de ter Journal of Child acesso. Technology. Ok. João Paz te dá parabéns pela apresentação. Doutor Obrigado. Marco Rolando Arones está perguntando para você se você considera viável a biossíntese de nanopartícula de prata utilizando óleo essencial rico em compostos fenólicos ou fenilpropanoides, como, por exemplo, uma pipermentatum. Você acha que seria possível O quê? Eu não a entendi, professor. utilização de óleos essenciais? A utilização de óleos essenciais para a produção de partículas de prata. Tem trabalho que tem feito, mas o que é comumente visto é a utilização para fazer nanoemulsão. Na área de Ok. nanotecnologia, fazer nanoemulsão com esses óleos essenciais. Nanopartícula, eu tenho visto comumente extratos, que é uma massa mais robusta em comparação ao óleo. Não que eu esteja invalidando o óleo, não é isso que eu estou querendo dizer. Só que o que eu tenho de leitura na área que se utilizam mais extratos ao invés de óleo. Já com óleo fazem nanoemulsão. Sim, então está fazendo essa pergunta porque ele está sugerindo que o óleo essencial rico em fenólicos, né, em substâncias fenólicas, como você está falando que o própolis tem substâncias fenólicas e eles teoricamente facilitariam o processo de oxidação da prata, você teria a Sim. produção. Então, consequentemente, ele está fazendo uma analogia para ver se o óleo essencial. Bom, provavelmente pode, mas não sabemos se. Provavelmente, exatamente. Só que tem outro ponto. Por exemplo, eu fiz no meio aquoso. O óleo no meio aquoso, ele vai ficar onde? Aqui em cima. E todo o continente, todo o outro material aqui. É. Não, Então, o seu processo extrativo, depois que você fraciona ele, você fraciona em produtos orgânicos com alta polaridade, né? Cloroformo, hexano. Então, talvez ocorra, né? pode ser. Então Talvez aí tem que ter. ocorra. Não sabemos, não sabemos. Ok. Nábila Evelyn Martins Mas, Carvalho. mas a gente pode trocar figurinha, né? Já que ele vai começar, a gente pode conversar um pouco. Vamos trocar O doutor figurinhas. Marco Rolando Arones, ele está disponível para trocar figurinha, doutor Marco. Agora, Nábila Evelyn Martins.
Também te dá os parabéns. Parabéns, Roberto. Excelente pesquisa, ótima explicação. Está falando que ela também é biomédica, trabalhou com produtos naturais e nanopartículas, e fala que realmente não é fácil aprender, né? Mas é muito recompensador, né? Você compartilha da ideia dela. Desculpa, professor, não entendi. Ela está elogiando o trabalho e falando que realmente aprender não é fácil, Não. mas é recompensador. Sim, concordo, concordo. É isso? Ok. Isso. A Ela também é Sama, biomédica, que o senhor falou? Ela também é ela também é biomédica? biomédica. A Nábila Evelyn Martins Carvalho também é biomédica. Ah, bacana, então fico feliz. É isso. Samara Montenegro Rocha, boa noite, parabéns pela apresentação também. A Emily Braga também parabeniza o seu trabalho. Ela é aluna de graduação e gostaria de perguntar se vocês determinaram os valores de concentração inibitória mínima e CDM para as bactérias testadas. Sim, Sim. sim. E quais concentrações foram necessárias para alcançar o efeito inibitório ou bactericida? Você colocou isso na sua apresentação, né? Coloquei, mostrei a tabela, inclusive, É, mostrei é, já foi apresentado, mas assim, a nanopartícula teve uma atividade muito maior do que o extrato e as frações, que esse foi o ponto-chave do trabalho, que justamente era isso que a gente buscava. certo. Então, Dani, eu sugiro que você dê uma olhada novamente aí no nosso webinar, que vai estar disponível, né, para você acessar. E aí, no final da apresentação dele, ele coloca como resultado os dados, né, tabelados sobre o que ele conseguiu obter. A Sheila Mello já está seguindo o seu Instagram, muito obrigado, parabéns pela excelente palestra. E ela é estudante de biotecnologia no Coltec da UFMG. Parabéns. Ah, que legal. O, Obrigado. o doutor Marco agradeceu pela sua resposta sobre os óleos essenciais. A Nara também te dá os parabéns pela pesquisa e pela apresentação. O Leonardo Magueta Kowalski, ele também cumprimenta você pela belíssima apresentação e pergunta se existe alguma diferença marcante no perfil químico ou no rendimento dessa variedade amazônica em relação às outras que a tornam particularmente promissora para a nanotecnologia verde. Excelente pergunta, adorei essa pergunta. Com relação a esse ponto de rendimento e verificar se é melhor do que uma ou que outra, depende. Porque visto que as abelhas fazem o processo do pasto ali, coletam a resina, trabalham com as enzimas salivares para a produção da própolis, então isso implica dizer vários fatores. Por exemplo, sazonalidade é um ponto que vai influenciar em rendimento e atividade biológica. Então, se uma é coletada em determinado período, outra em outro período e outra região, isso são pontos que devem ser confrontados com atenção. Então, a partir disso, eu não posso dizer que uma é melhor que outra pior. Por exemplo, se eu coleto um material desse no período de seca, vai estar mais escasso o material, consequentemente, pouco material de interesse biológico, diferentemente de um outro período do ano. Então, não posso dizer que uma é melhor do que a outra, eu posso dizer que tem particularidades químicas que diferenciam uma da outra, como é o caso da calicosina, que é um composto presente na nossa própolis, que em algumas não tem, ou se tem uma concentração muito baixa, diferente da nossa, que é elevadíssima a quantidade desse material, por exemplo. Outro fator também, se eu comparar a nossa com a do Nordeste brasileiro, que é a mais conhecida, ela tem uma classe de composto chamado benzofenonas polipreniladas, que a literatura diz que está relacionada a uma espécie vegetal chamada Sinfonia globulífera, que é uma substância, que é uma planta, por exemplo, a gente ainda não fez esse estudo do local, com toda a vegetação ao redor, mas já observamos que não temos essa classe de composto na nossa própolis. Ou seja, consequentemente, eu estou indiretamente dizendo que eu não tenho essa planta naquela região. Então, isso já é um ponto que distingue uma da outra, entendeu? Então, são esses fatores. Mas muito obrigado pela pergunta, excelente pergunta.
Eita, que fez essa pergunta para você. Ótimo. Agora, Roberto, vou pegar aqui uma pergunta do chat que achei interessante, que fala sobre a elevação da temperatura no processo de obtenção das nanopartículas. A elevação da temperatura aí pode afetar esses compostos bioativos? Você chegou a usar no seu processo de síntese uma variável que seria elevação de temperatura? Não, né? Não usamos temperatura, mas depende de quantos graus ele quer chegar, porque esses materiais eles aguentam até 45, 45, 50 graus mais ou menos, que é até o processo extrativo, né? A gente faz o processo de extração no calor, então de 45, 50 graus. Então, se ele for aumentar, começa o processo de degradação. Então, se não for passar disso, eu acho que dá tranquilo, entendeu? Ok. Bom, tudo bem. Só vou também marcar a presença da Josi, que é uma colega sua, mandou Ah, parabéns pela sua apresentação também. O Leonardo, que você acabou de responder sobre a diferença do perfil químico da própolis, está te agradecendo e está comentando aqui que o curso dele é engenharia química, né? ah, Ele brinca falando que todo mundo está falando o curso, ele quis falar o dele também. tá certo, Vamos tá lá, certo. esgotando, bom, tivemos uma grande participação da comunidade, tivemos 26 perguntas. Eu gostaria de fazer algumas perguntas também, se for possível, Roberto, de curiosidade também. A primeira delas é uma curiosidade, quando a professora Raquel me chamou para moderar essa palestra, que eu achei interessantíssimo o tema, eu achei interessante a denominação própolis vermelha. A minha pergunta é a seguinte: própolis vermelha a gente conhece como sendo a própolis do litoral do Nordeste. Sim. E como que é essa própolis vermelha? Ela é aceita como sendo própolis vermelha também do bico do papagaio lá do estado do Tocantins? Sim, sim, professor. É até por conta do quando a gente faz a caracterização química para identificar esse material. Já Sim, fez aquela relação da verde, né, que tem o sim, composto característico, na vermelha é a formononetina. Ela é uma digital química desse material. Então, de sim, fato, a gente tá tratando de uma própolis vermelha. Além disso, a gente verifica para fazer essa classificação, né, de acordo com Parker, é a composição química, então a gente encontrou isso, características e atividade biológica, que a gente começa a atribuir de acordo com o que é feito, certo? Então, sim, com base na química, né, que a gente tem que se basear com química, com os dados, então sim, se trata de uma própolis vermelha. ok. Perfeito. A coloração dela é muito bonita, forte também, né? Muito bonita, e essa coloração era é decorrência de uma chalcona condensada com uma isoflavona chamada Retusa purpurina B. Que dessa Espetáculo. essa cor linda. Queria conseguir isolar para, sei lá, lançar uma pintura de cabelo, alguma coisa assim. André, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta também. Estava curiosa aí com essa própolis vermelha, porque ela não tão comercializada, né? E quando ela sai, quando ela é comercializada, ela sai com o nome própolis vermelha. Não tem a identificação de qual foi a planta que a abelha usou para. Não, não existe nenhuma diferenciação no nome, né? Eu fiquei muito curiosa também, estava doida para Não, na assistir. questão da comercialização, professor, isso é um ponto também muito importante. A principal é do Nordeste do litoral brasileiro, já ganhou até indicação geográfica pelo INPI. Isso é um fato reconhecido e fico muito feliz, né, de ser nossa. Isso que é importante, é ser nossa, nossa brasileira. Mas essa que a gente está trabalhando, que a gente identificou, ela está começando o processo após esses trabalhos, essa questão científica, que o grupo tem feito vários trabalhos e tem divulgado, né, que hoje é uma habilidade que o cientista também tem que desenvolver, né, redes sociais, então tem ganhado força, alguns apicultores daquela região estão começando a estar desenvolvendo esse tipo de atividade para comercializar. Então está iniciando o processo de comercialização desse produto, que é bom, o que gera uma bioeconomia local. Então, isso estimula a questão de preservar a vegetação, visto que isso é necessário para a abelha, o processo das abelhas para o processo de polinização, isso que ajuda ainda mais, né, no processo de reflorestamento, produção de determinados frutos, que é importante tanto para a flora, né, do que a gente está falando, mas como para a fauna de modo geral.
Então está É, começando a ganhar força essa questão do mercado. Isso é muito bom. porque essa própolis vermelha do Nordeste, ela é extraída, a abelha ela vai em mangue, né, para poder pegar. Então, são plantas que estão sob estresse muito forte, né, e existe essa condição de estresse nessas plantas aí do Tocantins? Professor, excelente pergunta essa sua, porque recentemente saiu um estudo, eu não me lembro o pesquisador agora, eu não quero falar errado, mas é um professor da USP, expert também na parte de abelha e de insetos, e ele descobriu que nessa própolis do litoral nordeste tem uma relação com um outro inseto, que é um besouro chamado besouro joia. Então, esse besouro, ele ataca essa planta, que é o rabo de bugio, né, popularmente conhecido como rabo de bugio, que é a Dalbergia scatófila. Então, ele faz uma broca nessa planta para se alimentar, essa planta, em decorrência desse estresse, ela produz essa seiva avermelhada e aí a abelha coleta. Nós não sabemos, por exemplo, se tem essa espécie ou o gênero, vamos dizer assim, não sei se tem a espécie, mas se tem o gênero desse besouro joia que esteja fazendo esse processo lá, nessa região. Ou que tenha um outro inseto, não necessariamente um besouro, que esteja fazendo um processo semelhante, que estresse a planta a tal nível que ela produz esse material que ajuda a abelha nessa produção. Então, isso é um outro ponto que não é só ter a planta, ter a abelha, é quais são as outras condições ambientais que vão favorecer a essa produção. Por isso que eu estava falando que a professora perguntou sobre o comércio, que está ganhando essa força lentamente, mas isso é importante estar ganhando essa força, porque ajuda nessa preservação. Então, se vão manter uma região para ocorrer esse processo da produção, que ocorre já no Nordeste. Então, várias regiões são protegidas para que não cortem essas plantas, essa vegetação. Entendeu? Então, tem outra relação para além da abelha e a planta. A planta é importante, a gente já sabia disso, né, Raquel? Sim. Muito. É, o, Já sabia do quê? Do besouro joia? a gente sabia que a planta, coitada, a planta sofre para poder produzir Ah, o metabólico secundário para tentar espantar o besouro, para a planta, para a abelha pegar esse metabólico secundário para produzir a própolis vermelha, né? Tanto que a exatamente. própolis vermelha é até, né, é um excelente antibiótico, né? Mas Biológico, queria só exatamente. complementar aqui a Emily Braga, que era uma estudante de graduação, nós já falamos sobre a pergunta dela, mas ela faz parte também na área de produtos naturais. Na verdade, ela está só enaltecendo o seu trabalho, né? Ah, E obrigado. sobre as concentrações lá que você havia falado. Aparentemente, a Cristiane Motia, ela está te alertando, parece que o professor que é o especialista chama Jairo Nup. Jairo Lupe, ele é da USP, não é? Aí ela Porque não colocou aqui, provavelmente deve ser. eu não estou lembrado direito o nome dele, mas eu sabia que era um pesquisador da USP. É. Bom, eu tô querendo crer que a Cristiane está antenada aí na nossa palestra e nas suas respostas. Eu acho que ela deve estar associando o nome do professor ao que você acabou de falar. Queria te Eu fazer mais uma outra pergunta. não, não, não cometer uma gafe dessa, né, de não dar o devido respeito e a validação a esse professor que fez esse trabalho incrível, então eu não quis cometer o erro de falar um nome errado, por exemplo. Muito Mas o bem, trabalho dele é excelente do Besouro Joia. ok, tá ótimo. Eu ainda queria fazer mais uma pergunta, Roberto, que está relacionada ao processo de síntese. Aqui ela corrigiu, ó, Jairo Knupp, da USP de Ribeirão Preto, da Faculdade de Farmácia. Pronto, tá vendo? É isso. USP de Ribeirão Preto, Faculdade de Farmácia. Ok, então vamos lá. Isso, é isso mesmo. Minha pergunta está relacionada ao processo de síntese, em que você coloca o hidróxido de sódio. A gente Hum. sabe que o hidróxido de sódio ele reduz a prata. A minha pergunta para você é: quem está reduzindo a prata? O hidróxido de sódio ou os subprodutos do própolis? Professor, no experimento que a gente fez foi o subproduto da própolis, não foi o hidróxido de sódio, porque a gente tentou sem nada e não Não deu em nada. Não foi, não entendi. foi, não.
você adicionou o hidróxido, você falou que melhorou o rendimento. Não, melhorou, ajudou, até porque alcalinizou o meio, então isso favoreceu o processo de doação de elétrons. Sim, Mas quando, por exemplo, a gente não botou a própolis, botou nitrato, botou hidróxido, não ocorreu o processo de, entendi, entendeu? Ficou lá o entendi. meio aquoso sem nada. Sem nada não, ficou só o meio aquoso, certo? Não teve esse processo de redução. Ok, tá ótimo. A gente está vendo muita pesquisa, né, relacionada a essas produções de nanopartículas de prata, com vários tipos de substrato, né, inclusive um material intracelular de bactérias, explode a bactéria e pega esse material intracelular e tenta fazer a redução, mas é um trabalho inovador, você está utilizando uma nova vertente, uma própolis nova que está sendo divulgada aí pelo grupo de vocês. Parabéns pela palestra e pelo esclarecimento. Raquel, você quer fazer mais algum comentário? Não, só quero parabenizar o Roberto, os seus orientadores, né, pelo trabalho muito bacana e incentivar vocês a continuarem, né, é um trabalho inovador, que é essa própolis vermelha. Gostei muito do que ouvi, né, e continue. Estou aqui dando força, então muito obrigado, Roberto, pela presença aqui. Quero agradecer também o professor André Faraco, que aceitou o convite para moderar essa mesa, porque ele trabalha muito nessa área de tecnologia farmacêutica, e eu achava que era a pessoa mais indicada para poder moderar a mesa, né? Eu trabalho muito com produto natural. Então, André, muito obrigada, tá? À disposição, Raquel, foi um prazer e foi ótimo participar. Eh, Dopo io parlerei con Roberto sopra la cidadania italiana, Va Roberto. bene, parleremo. Bom, eu acho que nós encerramos aqui as questões, resolvemos todas as questões, foi ótimo, uma excelente participação. E eu vou então encerrar, né, Raquel? É isso. Eu Ok. gostaria só de Pois não, palavra. agradecer. Eu gostaria de agradecer a todos envolvidos na pesquisa e aos meus orientadores, o professor Richard, o professor Tadeu, o professor Pietro, que agora está. Essa é uma pesquisa que eu desenvolvi no meu mestrado, e agora eu estou dando uma nova vertente para ela no doutorado, e estou contando com a orientação desses professores, que têm um conhecimento gigantesco nas suas respectivas áreas, então tem me ajudado muito. Agradecer não só os orientadores, mas todas aquelas pessoas que estão no laboratório no dia a dia, que ajudam a gente. Então, todas aquelas pessoas que ajudaram no desenvolvimento dessa pesquisa, eu agradeço muito. Então, muito obrigado, e obrigado também à academia pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha pesquisa. Então, é isso, muito obrigado. Ok, excelente, Roberto. Então, indo agora para o fechamento do nosso webinar, quero encerrar então a atividade de hoje agradecendo a todos em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e de maneira especial o Dr. Roberto Pereira Santos, que trouxe contribuições relevantes na área de biodiversidade, plantas medicinais e inovação. Aproveito para informar que na próxima segunda-feira, dia 22 de junho, teremos a palestra sobre DIFA, CADIFA e ICH, Integração Regulatória e Desafios Técnicos, com Rosana Mastelaro, diretora de Assuntos Técnicos, Regulatórios e Inovação, e Luciana Carrasco, gerente sênior de Assuntos Regulatórios, ambas do Sindusfarma. O link de informações está sendo compartilhado no chat. Encerramos agora a nossa transmissão. Um grande abraço e até a próxima atividade. Tchau, tchau.